E aí, amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, gente, a gente vai conversar um pouco sobre natureza, né? Como estudar a natureza para o Enem 2025. Aqui no canal já tem vídeo sobre linguagens humanas e matemática. Redação também, já tem vídeo aqui sobre redação, como estudar redação nesse ano para o Enem. E agora, né, finalizando aqui, fechando, eu estou falando sobre natureza, né? Eu separei aqui 3 pontos importantes para falar com vocês. O primeiro diz respeito a uma parte teórica, o segundo a resumos e flashcards, né, um estudo mais ativo na prática, junto também com o tópico 3, que é a parte prática, onde eu coloco, né, algumas formas de você resolver as questões de natureza, para acertar, ter o melhor rendimento, no caso, né? E aí, esse material de estudo, ele está disponível no Instagram e aqui também na descrição do vídeo, para vocês depois baixarem e usarem como material de apoio. Eu vou lendo, vou falando, primeiro eu vou ler, depois eu venho com os apontamentos, né, como eu sempre faço aqui no canal. E aí eu recomendo que vocês acompanhem a leitura junto aqui comigo na descrição, tá bom? Mas é isso, vamos lá. Primeira coisa, parte teórica. A primeira coisa que você tem que ter em mente, né, primeiro tópico, né, parte teórica. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que natureza não é como linguagens, onde a grande maioria das questões podem ser resolvidas por meio de interpretação de texto. Por isso, ter um bom domínio da teoria, dos assuntos básicos de biologia, física e química já é um ótimo avanço, uma maneira de você acertar mais questões. E aí, o que eu digo em relação a isso, né? Como eu coloquei aqui, a ideia de natureza é totalmente diferente de linguagens, por exemplo. Claro que linguagens tem a parte de gramática, né, a parte de literatura, principalmente com escolas literárias, que você também precisa estudar, que tem essa parte teórica, né, que sem isso você não consegue resolver. Mas o que eu quis deixar claro aqui é que linguagens, grande parte ali das questões, você resolve interpretando o texto. Não tem uma parte teórica ali, né, 100%, que você tem que dominar, que você tem que saber para conseguir responder e resolver as questões. Já em natureza, não. Em natureza, ou você sabe ou você não sabe. É muito mais difícil de você conseguir encontrar a alternativa correta simplesmente por meio da interpretação do texto. Por quê? Porque você primeiro precisa estudar a parte teórica, a base, os assuntos. E isso vai ser feito por meio de videoaulas e livros. Então você tem que estudar. Tem que ver os assuntos de biologia, os assuntos de química, os assuntos de física. Então, vamos lá. Química, estequiometria, né? Física, óptica, ondulatória. E aí vai, né? Por aí vai. São vários assuntos. Eu estava tentando lembrar de algum deles, mas tem vários, inclusive. Tem um vídeo aqui também no YouTube, onde eu mesmo coloquei, não só no YouTube, mas também no Instagram, um cronograma de estudo com todos os assuntos, né, de biologia, física, química, das outras áreas também, com humanas, matemática e linguagens. Então, se você caiu de paraquedas aqui e não viu esse cronograma, baixa depois, porque já serve como uma ótima forma de você estudar e se planejar, porque você vai ter em mente, né, o que precisa ser feito. E aí você também não fica perdido, porque tem vários assuntos, e aí o ideal é que você vá fazendo um checklist mesmo, vá fazendo um risquinho conforme você for estudando, nessa lista, com os assuntos mais cobrados. Mas nesse primeiro momento da parte teórica, o que eu quis deixar claro é exatamente isso. Para você acertar mais questões, você não tem que achar que é como linguagens, por exemplo. Você primeiro precisa dominar a base, você tem que estudar, porque sem isso vai ser muito difícil de você encontrar a alternativa correta, né? Porque o assunto é muito específico e a prova o Enem em si, né, cobra exatamente isso do aluno, do estudante, na parte de natureza. E aí serve como uma dica, né, como primeiro tópico, focar nessa parte teórica. E aí, como eu falei, você pode assistir videoaulas de cada assunto, né, ler livros também, né, que falam sobre o assunto específico que você está estudando. E aí o ideal é que você faça exatamente isso nesse primeiro momento, né, na parte teórica. Dando continuidade, então, o tópico 2 eu coloquei mais voltado ali para a questão do estudo ativo. Resumos, flashcards, explicar o assunto para você mesmo, para algum colega, ou para algum colega, e fazer grupos de estudo também, servem como uma forma de você tirar todo esse conhecimento que você teve na parte teórica e colocar na prática, né? Colocar a mão na massa mesmo. E aí eu digo o seguinte, essa área tem muito detalhe, muitos assuntos específicos que caem com frequência no Enem. Por isso, estudar com resumos e flashcards são dicas que podem te ajudar a lembrar do assunto e absorver tudo o que estudou, sem esquecer com facilidade. O ideal é fazer pequenas revisões semanais, e isso precisa virar um hábito durante o seu processo de preparação para o Enem, para que no dia você consiga acertar mais questões. Então,
isso aqui é um outro ponto muito importante. Quem já me acompanha lá no Instagram já percebeu que eu sempre compartilho vários mapas mentais, flashcards, resumos, né? Principalmente nessa área de natureza, porque, como eu disse aqui, natureza tem muito detalhe. Então, o ideal, né, para que você sempre relembre o que você está estudando, é fazer isso. Claro que tem gente que não precisa disso, né? Cada estudante tem um perfil único ali de entender e absorver o assunto, mas isso aqui foi uma dica que eu consegui colocar nos meus estudos e que me ajudou muito. Então, pode te ajudar também. Aí eu estou indicando, né? Você não precisa também seguir 100% do que eu estou falando aqui. O ideal é que você pegue, teste e veja se realmente também funciona contigo, né? Se você consegue absorver mais o assunto por meio dessas dicas. Mas comigo, flashcards, resumos, mapa mental, resumo e mapa mental foram, assim, imprescindíveis para que eu conseguisse absorver melhor o assunto e entender o que eu estava estudando ao longo dos meses, né, das semanas também, e de todo o período de estudo. E aí serve como uma dica também, né? Fazer resumos e flashcards é uma ótima forma de você relembrar o que você estudou, principalmente nessa área de natureza, né? Com biologia, física e química, porque tem muito detalhe, tem muita fórmula também, né? Em física principalmente, então já serve como um método ativo, uma forma de você revisar e não esquecer o que estudou. E aí, por fim, mais não menos importante, o último tópico diz respeito à parte prática. E aí eu digo o seguinte: para garantir mais acertos, ao invés de você ir direto para as questões mais difíceis, comece primeiro pelas fáceis, como as questões de biologia, deixando para responder física e química por último. Quando começar a prova, já circule essas questões e vá se guiando através delas, passando para o gabarito as que você já tem certeza que a alternativa marcada está certa. Isso vai otimizar seu tempo e evitar que erre depois. Além disso, antes da prova, treine o máximo possível. Faça simulados e resolva as questões antigas dessa área, vendo como os assuntos são cobrados na prática. Assim, você vai se sentir mais confiante e tranquilo no dia. Então vamos por partes aqui, tá? Para ficar bem claro para todo mundo. A primeira coisa que eu deixei claro é que, ao invés de você ir direto para as questões mais difíceis, comece primeiro pelas mais fáceis. Então, o ideal é que você comece por biologia, porque segundo o TRI, todo o padrão ali do Enem em si, o ideal é que você comece pelas questões mais fáceis e vá, né, gradativamente ali, seguindo essa linha de nível de dificuldade, digamos assim. Então, primeiro biologia e depois resolver as questões de química e física é o ideal. Isso serve, por exemplo, né, o que eu digo é bem parecido com o que eu digo em matemática. Primeiro matemática básica, depois o mais avançado. E aqui, o ideal é que você comece pelas questões mais fáceis, como biologia, para depois você resolver as questões de física e química. Assim você vai conseguir ser mais coerente na hora da prova, porque também às vezes não tem sentido nenhum, né? Não tem lógica. Você acertar uma questão difícil e errar uma questão fácil. Vai dar a entender que você chutou. E além disso, seguir essa linha de raciocínio, né, na resolução das questões faz com que você tenha mais confiança em si mesmo. Então você fica mais confiante e não desiste no meio do caminho, você não fica desesperado nem ansioso, porque se você começa a resolver, começa essa parte de natureza, né, resolvendo as questões de natureza, com a questão difícil e não consegue responder e encontrar a alternativa correta, você já entra em desespero, já fica ansioso, fica preocupado, achando que não vai conseguir responder mais nenhuma outra. Então, para que isso não seja um problema e nem um sufoco depois, o ideal é que você seja inteligente mesmo, estratégico e comece pelas questões mais fáceis. Não só por questão de coerência, para ir começando, né, das questões mais fáceis para as mais difíceis, como também para te dar uma leveza melhor e uma confiança durante todo o processo ali de resolução das questões, né, enquanto você estiver fazendo a prova. Depois disso, em seguida, a outra dica nesse tópico da parte prática é que, para você otimizar tempo, o ideal é que você já vá passando para o gabarito as questões que você já tem certeza, né, as alternativas, no caso, que estão certas, que você não vai mudar de ideia, porque isso faz com que você otimize tempo e deixe esse tempo que você otimizou no início para resolver, né, as questões mais difíceis no final da prova, que você vai precisar. Então, circula, já vai fazendo isso e já passa direto para o gabarito, porque aí vai ser um problema menos depois. Pedir também para você treinar o máximo possível, porque assim você vai criando o hábito, né, da prova em si, e isso serve, essa dica não é só para a natureza, mas para todas as áreas cobradas no Enem. É muito importante que você treine, que você faça simulados, porque só assim você vai conseguir entender os padrões das questões. E, por fim, isso não só ajuda com a questão do tempo, entender ali, para você criar o hábito de resolver os simulados, né, de fazer a prova do Enem, porque é uma maratona, querendo ou não, é muito tempo ali de prova, 5 horas, por exemplo, e aí o ideal é que você faça isso não só nesse quesito, mas também para que você consiga tirar tudo que você estudou na parte prática, tudo que você estudou na parte teórica e coloque em prática, né? Como eu disse logo no início aqui do vídeo. Então, como é que assunto X ou Y é cobrado na prática? E isso você só vai saber por meio dos simulados. No mais, eu estudaria a natureza dessa forma,
né? Um passo a passo aqui por meio desses 3 tópicos: a parte teórica, resumo, flashcards, mapa mental, e também a parte prática, né, na hora ali de resolver as questões. Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo, que vocês tenham gostado, de verdade. Mas caso eu tenha dito algo que ainda ficou confuso aqui para vocês, é só falar comigo nos comentários, beleza? Que eu estou respondendo vocês. Mas no mais é isso. Desejo a todos bons estudos e eu vejo vocês agora no próximo vídeo. Beijo!